Olá, boa noite. Boa noite. Para todo mundo aí que tá entrando. E que a Céssia entrou. Como é que tá o som, Como é que tá aí o som, Céssia, querida? Galo. Oi, gente. Boa noite, querida. Saudade. Querida. Som ok. Maravilha. Bom, gente, como nós começamos alguns minutinhos atrasados aqui, nós já vamos direto ao ponto, fazer uma prece aqui e depois nós entramos propriamente no texto em que nós paramos na semana passada. E hoje a gente está com um tempinho um pouco mais curto, então a gente vai fazer uma dinâmica um pouco mais rápida. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite, neste momento, Jesus, rogando a Tua paz, as Tuas bênçãos em nosso favor e pedindo, Mestre, que por Tua misericórdia, por Tua graça, o Senhor esteja aqui conosco neste nosso culto do Evangelho no Lar. Neste momento, Jesus, nós só queremos pedir, Mestre, para que o Senhor abra as nossas consciências, para que nós sejamos capazes de compreender tudo aquilo que o Senhor tem para dividir conosco nesta noite. E também, Mestre, estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos absolutamente gratos, Mestre, por todo o teu amor nas nossas vidas. Como diz Paulo de Tarso, um amor que nos constrange, porque nos mínimos detalhes, Jesus, nós temos sentido o teu toque, o teu cuidado, a tua proteção. Mais uma vez, Senhor, o teu amor, e por isso nós somos eternamente gratos. Mais uma vez, Mestre, nós pedimos aqui para que o Senhor esteja conosco e reunidos em teu nome, lembrando a tua imagem, com muita reverência, com muito amor e com muita felicidade, todos nós dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito Jesus. Sê conosco, Mestre, aqui no nosso estudo do Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, nós estamos no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no subitem de número 10, que é a mensagem que tem o título O Homem no Mundo. Você quer ler para nós? Você quer que eu leia? Bom, pessoal, então vou ler aqui para poupar a voz do Geraldinho hoje. O Homem no Mundo. Você falou já o capítulo, né? Já. Tá. Então, o item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Bom, gente, nós temos que ver aqui que na posição do homem no mundo, reencarnado aqui num planeta de provas e expiações, nós estamos sempre sujeitos a muitas influências negativas. Influências da ignorância, influências do vício, influências da violência, da falta de discernimento, influências também políticas nefastas que se aliam ao materialismo histórico. Nós vamos ter influências também filosóficas muito negativas, especialmente aquelas ligadas ao niilismo, à doutrina do nada. Vamos ter, naturalmente, contato com dificuldades e problemas nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, até mesmo na via pública.
no trânsito, né? Hoje em dia, um dos testes maiores de paciência é justamente o trânsito. Então, já sabendo de antemão dessas pequenas e grandes lutas que enfrentamos no mundo, o homem de bem, ele tem que se armar de uma forma muito característica com os conhecimentos do Evangelho de Jesus, para que ele se fortaleça na coragem, na perseverança, na fé, no sentimento de amor, de caridade e de justiça, para que ele tenha como guarda e guia de seus propósitos superiores sempre em mente a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que em nome de Deus nos ensinou um caminho de verdade e vida para a nossa própria elevação espiritual. Ora, então, nós não podemos deixar que em nossos corações, em nossos sentimentos e até mesmo em nossas mentes se aproximem qualquer pensamento ou qualquer sentimento mundano ou fútil ou materialista ou vicioso que nos atrase o passo da elevação espiritual. Nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que nós não retroagimos na evolução. Os espíritos superiores ensinaram a Allan Kardec, no século XIX, que o espírito, obra e criação divina, está sempre num processo contínuo de evolução e que ele jamais dá um passo atrás daquele ponto já conquistado por ele. No entanto, nós sabemos que a vacilação, que a dúvida, que a insubordinação, que a violência, que o crime, que o vício, que o materialismo pode nos deixar estagnados por séculos e às vezes por milênios. E nenhum de nós quer isto. Por isso ele está dizendo assim: não deixeis que nos vossos corações se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Antes, elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dar frutos de caridade e de justiça. Ora, quem que nós chamamos nos momentos de dúvida, de vacilação, de sofrimento, de dor? Justamente os espíritos benfeitores, nossos guias, nossos mentores e benfeitores espirituais, e mais adiante, aqueles que são para nós guia e modelo, como Jesus Cristo de Nazaré e como Maria Santíssima. Exato. Então nós apelamos a eles nas horas de aflição, não é? Nas horas de grandes sofrimentos. Até existe uma brincadeira que o ateu, na hora do sofrimento, ele sempre exclama: ai meu Deus, não é? Porque no fundo, lá no fundinho da alma, não existe ninguém que seja efetivamente ateu, não é? Existe apenas uma vaidade, um orgulho da pessoa se considerar superior à ideia religiosa. E ela então não abaixa esse orgulho para expressar a sua fé ou expressar aquele pedido de ajuda, não é? Especialmente se ela se encontra em posições de destaque social, político ou econômico, e ela julga que seria indigno da parte dela frequentar um ambiente religioso. Mas eu próprio já vivenciei isso dentro da minha própria família, quando, na expressão popular, né, quando a porca torce o rabo,
Ou seja, quando o sofrimento bate à porta, eles são os primeiros a clamar por Deus, a clamar por Jesus, por Maria Santíssima, pela ajuda de Chico Xavier, pela ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, não é? Então, e se isso ocorre com aqueles corações até mais endurecidos, mais voltados à materialidade do mundo terrestre e suas ilusões, o que não dirá de nós outros, que buscamos a fé, que procuramos estudar, procuramos nos iluminar pela constância, pela seriedade, pelo estudo nobre e digno, pela convivência fraternal e amiga em nossos grupos de oração, de fé e de trabalho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E em todas as nossas reuniões nós oramos pedindo a Ele bênçãos de proteção e amparo, pedindo a Maria Santíssima a sua misericórdia, pedindo a Chico Xavier que nos ilumine, não é? Então, vamos deixar que em nossas almas, que em nossos espíritos encarnados, as respostas desses espíritos superiores, e o maior deles nós sabemos quem é, nosso Senhor Jesus Cristo, se abriguem no terreno fértil de nosso coração. Porque essas sementes de amor e misericórdia, de caridade e justiça, de elevação espiritual e conhecimento superior, haverão de germinar em nós próprios, em nossas almas, em nossos corações, ampliando os horizontes de nossa fé, de nossa visão espiritual, abrindo-se-nos mais capacidades e mais potencialidades mediúnicas para que venhamos a compreender de uma forma mais dilatada a realidade das interseções entre os diversos planos da vida e que nunca haveremos de estar desamparados ou esquecidos da espiritualidade superior, não é? E também nesses momentos em que procuramos nos iluminar pelo estudo, novos pensamentos de paz, de alegria, de reconforto, de união dentro da família pelos laços do Espírito, se nos apresenta como benditas intuições que nos fortalecem o caminho no passo da conduta reta, do roteiro certo, e especialmente nos dando mais coragem para enfrentar os desafios das nossas próprias vacilações. Pessoal, essa é uma mensagem muito interessante e Kardec, de uma forma muito bela, traz ela pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o fundo dessa mensagem aqui, gente, é o mérito. Essa mensagem é uma mensagem que tem pontos muito interessantes, porque ele começa falando sobre um sentimento de piedade que deve animar o pensamento e o coração daqueles que se reúnem em nome de Jesus, buscando a assistência de espíritos superiores. Isso tem muita consonância com o Evangelho de João, porque no Evangelho de João nós temos discursos de Jesus em que Jesus nos fala claramente que é essa fé que se manifesta pelas obras de caridade, de amor ao próximo, que vai nos preparar para essa assistência merecida dos espíritos superiores. É muito comum, gente, que pessoas que não fazem coisa alguma, que não nutrem fé alguma, como o Geraldinho colocou, nesse momento do desespero, das dores, pelas quais todos nós aqui na Terra passamos, entrem em desespero. Por quê? Porque em não tendo esse lastro de trabalho na caridade, trabalho no amor, de fé em Jesus, a conexão com espíritos superiores é muito mais difícil. E é por isso que o nosso instrutor aqui, ele termina falando de caridade e de justiça. Então, para que nós, de fato, estejamos aptos a uma comunhão real com espíritos superiores, nós precisamos
e isso vai de encontro com outras denominações cristãs que acreditam na salvação pela graça, mas não nos enganemos, nós precisamos ter méritos, nós precisamos trabalhar na caridade, porque é isso que muda as nossas consciências. E um outro ponto muito interessante dessa mensagem aqui, gente, é Kardec trazer uma mensagem que fale sobre reunião de pensamento, porque na Revista Espírita, de 1858, lá no mês de dezembro, Kardec, e esse é um ponto que muitos espíritas não compreendem, Kardec vai fazer um discurso numa comemoração do Dia de Finados, em que ele vai tangenciar, ele vai tocar, ele vai falar abertamente sobre a perspectiva religiosa do Espiritismo. E quando Kardec fala sobre a perspectiva religiosa do Espiritismo, ele vai dizer claramente para nós que o Espiritismo ele não é uma religião nesse sentido de hierarquia sacerdotal, como as outras religiões têm um líder, um papa, com todo respeito, um pastor ou um bispo. No Espiritismo há uma igualdade dos seus membros, todos buscando a Deus por intermédio de Jesus. Agora, o que o Espírito está dizendo aqui para a gente é: essa união de pensamentos, ela só tem propósito se as pessoas que estão reunidas em nome de Jesus trabalham na caridade e estão com o coração puro. Porque se dentro de uma igreja, dentro de uma missa ou dentro de um centro espírita houver uma reunião de pessoas, um está pensando que ele tem que ir embora porque vai fazer outra coisa, o outro está pensando no carro que ele quer comprar, uma irmã está pensando na novela que ela quer assistir mais tarde. Se cada um tiver com o pensamento desviado, mesmo que teoricamente aquela reunião seja uma reunião de espíritos que se reúnem em nome de Jesus, isso não faz sentido e não tem efeito. Agora, aí que vem a beleza do Espiritismo explicando pra gente, e a ciência já é capaz de explicar tudo isso, pessoal. E é por isso que Jesus fala no Evangelho: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei com ele. Porque hoje, gente, a ciência já prova que quando 2 pessoas, vamos pensar, eu tô aqui com o Geraldinho, quando 2 pessoas se reúnem em pensamento para uma oração, para uma meditação, no mesmo propósito, isso é ciência. Não é que o nosso pensamento vai ser multiplicado por 2, não. A força do nosso pensamento, estando aqui unidos nós dois, ela é aumentada, em nome de Jesus, ela é aumentada exponencialmente, e a ciência já comprova isso. Então, de fato, pessoal, quando existe uma reunião de espíritos encarnados, como todos nós que estamos aqui nessa live estamos, espíritos encarnados, considerando os nossos irmãos desencarnados que estão conosco, mas quando nós nos reunimos num mesmo propósito, numa mesma direção, com o coração puro e de preferência trabalhando na caridade, não há dúvida, gente, de que nós vamos receber a assistência dos bons espíritos. É por isso que, lindamente, a humanidade testemunhou em igrejas, em centros, em missas, milagres acontecendo, porque quando as pessoas se reúnem puramente em nome de Jesus, milagres lindos acontecem e nós somos testemunhas da intervenção dos espíritos superiores na nossa vida. Então nós estamos falando isso, gente, o Espírito certamente está nos chamando para essa vontade da comunhão em nome de Jesus. O cristão tem que querer ter comunhão com outros cristãos, porque quando isso acontece de uma forma honesta, milagres acontecem. Nós estávamos falando, gente, eu nem vou citar aqui o nome por respeito e porque nós não queremos criar qualquer polêmica, mas nós estávamos falando há poucos dias sobre um médium de cura brasileiro que, apesar de não ter uma moral elevada, no ambiente em que ele atendia, e ele ficou muito famoso pelas polêmicas e pelos problemas que ele causou a muitas pessoas, no ambiente em que ele atendia, milagres aconteciam e pessoas eram curadas. Pelo mérito dele? Não. Por uma união sincera de quem estava ali buscando a saúde, querendo Jesus, com um único pensamento, essas pessoas, nessa vibração maravilhosa, com honestidade, elas recebiam a assistência dos espíritos superiores e recebiam, conseguintemente, a cura de que elas precisavam. Então, antes da gente continuar aqui para o próximo parágrafo, pessoal, vale a pena uma reunião sincera de pessoas em nome de Jesus, porque a força do pensamento, ela se manifesta em milagres maravilhosos. Nunca, pessoal, nós devemos perder a fé numa comunhão sincera em nome de Jesus.
No parágrafo seguinte, o espírito protetor, que escreveu essa comunicação na cidade de Bordeaux em 1863, disse: não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes em uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas não sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ora, aqui me faz lembrar um dito do Chico Xavier, que inclusive ele costumava dizer lá em Uberaba, e que acabou sendo anotado pelo Carlos Bacelli, incluído no livro O Evangelho de Chico Xavier. Ele dizia assim: Jesus não nos pede que nós escalemos o Everest, né, num grandes feitos de abnegação, de sacrifício e de renúncia, porque ele sabe muito bem que muitos de nós não têm essa capacidade, e cada um de nós pode dar o pouco que é capaz de dar. Isso é o mais importante, né? Então, o Espírito está dizendo que que eles entendem naturalmente que nós vivemos no mundo e temos que respeitar a vida do mundo. Não é pedido dos espíritos superiores que a gente viva uma vida monástica, uma vida separada da sociedade, uma vida de reclusão, porque, em suma, outras escolas religiosas já fizeram isso e contribuíram muito pouco para a elevação das criaturas que se submeteram a esses regimes. Porque ao se retirar a pessoa, a criatura de fé, em regimes exclusivistas de meditação, de sacrifício, em locais de reclusão, quase que como uma prisão, eles não tiveram condição de desenvolver suas habilidades no trato com os semelhantes. Não tiveram, muitas vezes, condição de desenvolver a cultura, de desenvolver ciência, de desenvolver caridade, de desenvolver paciência, porque ficaram a cavaleiro do contato social, das dificuldades, longe do povo, longe da miséria, longe da necessidade. Então, isso é uma realidade. A gente não pode achar que os espíritos superiores querem para nós uma vida mística, que nos mantenha fora das leis da sociedade. Não. Nós viemos aqui ao mundo terrestre para viver na época em que vivemos, na época em que viemos, dentro das leis dessa sociedade atual, como foi também no passado, nas suas leis relativas, não é? Nós sabemos que as leis e as regras de convivência também evoluem, mas hoje, no século XXI, nós temos que viver de acordo com as regras de convivência social, de convivência política, de convivência harmônica entre os seres, entre as criaturas, com o meio ambiente, entre as famílias, entre as crenças, respeitando a liberdade de cada qual, mas nos guardando na necessidade de sermos nós mesmos e vivendo como homens da própria época. Nós podemos sim sacrificar algumas necessidades
e algumas daquelas que são consideradas pelos espíritos até como frivolidades do dia. A gente pode sacrificar, sim. Sacrificar um tempo de novela, sacrificar um tempo que acompanha um jogo de futebol, um tempo de convivência, vamos dizer assim, de uma alegria mundana com determinados amigos. Para quê? Para dedicar-nos ao estudo nobre, para dedicar-nos a uma tarefa de intercâmbio espiritual, para dedicar-nos a uma atividade caritativa. Então, essas pequenas renúncias, esses pequenos sacrifícios são agradáveis a Deus. São agradáveis também aos espíritos superiores. Por quê? Porque eles vão observando a nossa constância. Porque nenhum de nós vai evoluir de um salto quântico espiritual. Nós precisamos evoluir degrau a degrau nessa escada evolutiva do dia a dia, demonstrando o nosso aprendizado na prática, não é? Na prática da convivência com a família, da convivência com os integrantes das nossas empresas ou das nossas universidades ou das nossas instituições onde exercemos a nossa profissão e, em última análise, também em nossas escolas de fé, em nossas casas onde exercitamos a nossa religião, na convivência com os irmãos de fé. Então, nós todos podemos sim sacrificar as nossas pequenas vontades, as nossas frivolidades ou mesmo as nossas necessidades aparentes, mas com um sentimento de pureza, não é, que as possa de fato fazer santa aquela emoção ou aquele momento em que iremos aprender algo novo ou nos elevar espiritualmente pela caridade, pela solidariedade, pelo amor fraterno. Pessoal, lá na Epístola Universal de Tiago, lá para o fim da Bíblia, nós temos uma definição muito interessante quando ele escreve assim: a religião que agrada a Deus é a seguinte: proteger as viúvas e cuidar dos órfãos. Então, a religião que agrada a Deus e que faz o nosso espírito mais puro, gente, ela não pode se basear numa perspectiva de eu vou me retirar mentalmente e vou ficar aqui ou meditando ou orando sozinho, porque ninguém evolui sozinho. E nós precisamos nos lembrar de que no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores, respondendo a Kardec, dizem categoricamente que nós não devemos seguir uma vida de ermitão, uma vida sozinhos, em que nós nos colocamos nessa posição. Eu vou me retirar para só pensar em Deus e para ficar meditando sobre Deus a minha vida inteira. Inclusive, gente, pessoas que assumem essa proposta de vida, de ficar meditando, pensando em Deus, elas podem ter um desencarne muito triste, elas podem congelar no próprio ego. A proposta de caridade é amar a Deus sobre todas as coisas e perceber que a manifestação desse amor é o que Jesus falou, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E é interessante, pessoal, a gente perceber essa ideia de que a assistência espiritual, de que todos nós precisamos aqui na Terra, dos espíritos superiores, depende da caridade. Eu quero lembrar uma frase sobre a qual nós já conversamos aqui muitas vezes, mas que tem tudo a ver com essa mensagem, que é a ideia que Emmanuel traz para a gente de remuneração espiritual, quando ele nos diz: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito, e aí que vem, gente, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. Então, gente, todos nós temos um passado cheio de erros, de desvios, de crimes, de calúnias, de difamações.
Se nós estamos em um planeta de provas e expiações, nós certamente não fomos anjos no passado. E essa admissão de que nós temos muitos débitos é importante para nós nos colocarmos na posição de espíritos encarnados que estão buscando redenção espiritual, que estão buscando o reequilíbrio da própria consciência. E nós vamos alcançar esse reequilíbrio, gente, no trabalho da caridade. Mais uma vez, com todo respeito às outras religiões que não pensam dessa forma e às outras denominações cristãs que não pensam dessa forma. Jesus foi claro que salvação depende de boas obras em favor das pessoas que estão à nossa volta. E mais uma vez, como o Geraldinho muito bem colocou, Jesus não está chamando qualquer um de nós para escalar o Monte Everest ou para ter uma performance aqui no mundo, como fez Chico Xavier. Agora, desde um sorriso ao porteiro até você ser um bom marido, um bom filho, tudo isso é caridade. A caridade de levar uma marmita a uma pessoa que tem fome na rua, literalmente, até a caridade de você dar um bom dia pro pessoal, como o Geraldinho colocou, que trabalha com você na mesma empresa. Agora, não nos enganemos. Essa religião que propõe um grupo fechado de escolhidos por Deus que vão começar a se sentir e se achar melhor que as outras pessoas, e esse grupo não pode se abrir, e esse grupo nunca sai para ver a dor alheia. Isso, gente, é um caminho de perdição e é um caminho com o qual a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos nós, se nós dermos mole, se nós vacilarmos, como Jesus muito bem falou, a carne é fraca, nós nos entregamos à vaidade, ao orgulho e nós retornamos com muita facilidade a esse aspecto de religião que é muito exclusivista, que é muito fechado. Mais uma vez, essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é o id. A gente tem que ir até quem sofre, ir até quem chora, ir até aqueles que estão aflitos. E é dessa forma que nós vamos ter a assistência dos bons espíritos e é dessa forma que nós vamos redimir as nossas almas. Essa história da graça é interessante, que muitas vezes aparecem comentários, não é? Dentro das nossas publicações, de pessoas que ainda defendem essa teoria da salvação pela graça. E certa vez os Espíritos nos intuíram o seguinte: a graça que Deus nos dá, e naturalmente que Jesus, que é o nosso guia e modelo, é quem nos canaliza essa oportunidade, é justamente a possibilidade que está ao nosso alcance, diante de nossas mãos, de nós trabalharmos no bem. A graça é a possibilidade de trabalharmos no bem, de sermos colaboradores do Cristo em plano menor, de sermos servidores. Por isso que Jesus disse: o maior no reino dos céus que seja o servidor de todos, e não o maioral de todos, não é? Então, o serviço ao próximo é a graça que Deus nos dá. Agora, isso não garante que a pessoa vai servir. Ela tem a possibilidade de servir, que vem de graça. Mas se ela cruza os braços, ela desperdiça essa graça. Essa graça para nada serviu. Então, ao contrário, uma pessoa como Chico Xavier, que não tinha nada de material nesse mundo, não teve instrução, não teve família com recursos, vivia na miséria, numa cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, que à época mal passava dos 3.000 habitantes, e, no entanto, a possibilidade que lhe foi dada de trabalhar em prol da difusão da doutrina dos espíritos, em prol da mediunidade com Jesus, em prol da fraternidade mais pura e mais legítima, amparando todos que o buscavam, ele aproveitou 100% desse tempo e se transformou no maior brasileiro de todos os tempos, né? Eleito pelo próprio povo brasileiro. Então, essa questão, a graça vem, mas se a pessoa não aproveita, ela para nada serve, porque, de fato, a fé sem obras para nada serve. Está no Evangelho, não é? A fé sem obras é morta. Tiago falou isso,
Se não me engano, Paulo de Tarso também faz referência a isto. Então, e Jesus também faz na parábola em que ele compara os frutos, não é? Se nós vamos reconhecer as árvores Exatamente. pelos frutos. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são ruins, ela tem que secar até a raiz, Exatamente. porque ela não é boa, Exatamente. não é? Exatamente. Então isso é muito sério. Para a gente encerrar hoje, porque nós estamos com um tempo um pouco curto, devido a compromissos, nós vamos fazer só mais um parágrafo, ele é muito breve, e continuaremos na semana que vem, na quinta-feira, às 20h30, que é o nosso horário habitual. O Espírito disse assim: sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Ora, isso é uma realidade tanto do ponto de vista de espíritos desencarnados, quanto de espíritos encarnados, que todos somos nós, não é? E nós vamos entrar em contato, estando aqui na Terra, que é um mundo de expiação de provas, de espíritos de variada procedência, de variada crença, de variados valores morais, de variadas culturas, de conhecimentos também diferentes, e nós não podemos nos escandalizar com eles e também não podemos escandalizá-los, querer forçar que eles sigam a nossa crença, os nossos valores. Não, isso não faz parte da nossa luta terrestre. O Espírito diz: sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Olha bem, então ele não está falando aqui no sentido de que nós sejamos aquelas pessoas alegres balofamente, né? Os balofos da alegria, que são aquelas alegrias passageiras, as alegrias momentâneas. Não. Ele especifica: a alegria de vocês tem que ser a alegria da consciência reta, aquela que está em paz com a própria consciência, porque cumpriu com o dever. Isso é muito importante, gente. A questão da ética espírita cristã, que é você agir de acordo com os padrões morais do Evangelho de Jesus, que são os padrões morais do Espiritismo cristão. E quando você age assim, a sua consciência está em paz, ela está límpida, ela está reta, e essa alegria ninguém te tira. Essa alegria o ladrão não rouba, a ferrugem não leva, não é? Ninguém vai te usurpar, porque é a paz de consciência. Você deita no travesseiro à noite e dorme em paz. E outra coisa que ele explica é a felicidade. A felicidade do herdeiro das virtudes superiores do céu, que um dia nós haveremos de entrar na posse dessa herança, porque quem cumpre com o próprio dever, quem até faz além do dever, além da obrigação, acaba tendo um tesouro nos céus. Essa é a grande realidade, não é? E nós sabemos que em agindo assim nós estaremos livres para galgar novos planos, novos horizontes, novos mundos, novos aprendizados. Mas enquanto estivermos aqui, neste mundo terrestre, de expiações e de provas, temos que respeitar as nossas diferenças, não nos escandalizar com nada, mas também permanecermos firmes diante da nossa consciência reta e sem objetivo também
de escandalizar os outros. Pessoal, como deu para perceber, o Espírito está nos chamando aqui na mensagem à caridade. E quando ele traz lindamente essa figura de um herdeiro do céu que está contando os dias para entrar na posse da sua herança, ele está fazendo referência ao conselho que Jesus nos deu no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus nos fala para não esperar recompensa da terra. Isso é importante, gente, muito importante em um texto em que nós somos chamados à caridade, por quê? Quando Jesus fala para nós só querermos e só esperarmos as recompensas que vêm de Deus, Jesus está dizendo literalmente para nós não desvirtuarmos a caridade para ter os aplausos do mundo. Então, é aquela pessoa que faz caridade, mas no final das contas, ela está distribuindo uma marmita porque ela quer postar depois e ela quer os aplausos que vêm do mundo. Quando existe esse desvirtuamento da caridade, isso deixa de ser caridade e vira vaidade. E é por isso que Jesus, lindamente no capítulo 6 de Mateus, vai nos dizer várias vezes, repetidamente, para nós esperarmos e querermos a recompensa que vem de Deus. E aí o Espírito traz essa figura linda, herdeiros que estão contando os dias para tomar posse dessa herança. Então, gente, por mais que o mundo seja muito sedutor e queira a todo momento desvirtuar tudo que provém da espiritualidade superior, nós devemos ter o nosso foco nessa recompensa, que é a herança celestial de Deus, porque é assim, com foco no céu, com foco em Jesus, mais uma vez, que nós vamos alcançar redenção para os nossos espíritos. Com isso a gente pode interromper o nosso culto de hoje, como nós dissemos, ele seria mais breve, e passar a parte aí das orações, das vibrações e radiações, nos ligando aos nossos benfeitores espirituais para que eles nos deem os passes espirituais de que necessitamos e também as águas fluidificadas em nosso próprio favor. Pessoal, nós mais uma vez pedimos desculpa, nós não pudemos fazer o Evangelho na quinta, fizemos hoje, mas mais uma vez, na semana que vem, nosso Evangelho volta para o dia normal, que é na quinta-feira, às 8h30 da noite. E para a gente finalizar essa live do Culto do Evangelho de número 105, que vai ficar gravada aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, o Geraldinho vai fazer a nossa prece final. Então vamos guardar os nossos espíritos na paz do Senhor. Essa paz que nos foi deixada por Jesus de Nazaré, que nos foi dada por Ele, a fim de que ela nos envolva com mansidão, com calma e paciência, ensinando-nos as virtudes da tolerância, da compreensão, da resignação e da paz. E nos lembramos de uma prece muito querida, escrita por Chico Xavier, do espírito de José Silvério Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, ó Senhor, seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime a paz, a concórdia e o amor. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e sofrimento. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do plano espiritual, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois sabemos que é tua a verdade e a glória para sempre, na escola da caridade, da bondade e da perfeição. E para todo sempre, Senhor, seja vossa ideal igreja, aquela da luz e da bondade. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, pessoal. Bom, gente, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho, nós encerramos a live de hoje com o compromisso de nos encontrarmos na semana que vem, na quinta-feira, às 8h30. Abração, gente. Beijo. Beijo, pessoal.